Olá, meu querido irmão, irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês, com o seu lar, com a sua família. Vamos chegando, meu irmão, da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Também você, meu irmão, que congrega em outra igreja ou que não necessariamente congregue em uma igreja. Todos são muito bem-vindos para juntos celebrarmos a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Em meio à tempestade, o que fazer? Celebrar a Jesus. O povo de Deus não deve deixar de cantar em meio à batalha e às adversidades. A nossa adoração não pode ser circunstancial, mas em espírito e em verdade. Por isso estamos aqui iniciando esse momento de culto a Jesus, de celebração coletiva, pois embora a nossa unidade esteja em um formato diferente, nossa comunhão não deixa de ser verdadeira. A minha grande alegria é poder ver que o povo de Deus está unido, passando por esse vale de mãos dadas e erguendo suas vozes em adoração a Deus, pois sua palavra não deixou de nos orientar, não deixou de nutrir nossa convicção de que em breve esse vento vai passar. Poderemos em uma só voz declarar novamente: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, sigamos em frente com alegria, fazendo a nossa parte e ao mesmo tempo edificando a nossa fé. E para isso nós vamos agora ler a palavra de Deus. Texto que se encontra lá em Filipenses 4, versículos de 4 a 8, e também Filipenses 2, de 1 a 4, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Nós vamos seguir esse momento de culto louvando a Deus com o cântico É de Coração. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com muita alegria. Hoje eu quero ensinar uma música nova para a Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Ela é intitulada É de Coração. É uma música de gratidão e a Bíblia nos ensina a sermos gratos a Deus em toda e qualquer situação. E, sobretudo, nós somos gratos a Deus pela salvação que nos é dada através do sacrifício remidor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a música ela fala exatamente sobre isso, como descrever, como explicar tamanho amor de Deus por nós. É de coração. Se você souber, cante conosco. Como descrever? Sou
gratos a Deus. Louvado seja Deus, mas vamos orar pela nossa nação nesse momento. Vamos suplicar que Deus esteja sarando a nossa terra, que Deus esteja guardando o nosso povo, repreendendo esse vírus que assola todo mundo nos dias em que vivemos. Vamos orar pelo nosso município, pelas autoridades que estão diretamente à frente dessa luta. Vamos orar pela nossa igreja e pela igreja de uma forma geral. Vamos orar nesse momento, acompanhando nessa oração a nossa irmã Lívia. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças, Senhor, nós te damos por mais esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque nós entendemos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de tudo, meu Pai. Deus, no meio, Senhor, dessa tempestade, Senhor, dessa tribulação que a gente vem enfrentando, Senhor, que eu entendo, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. Senhor, não permita que nenhum mal venha acontecer sobre as nossas vidas, Senhor, porque as nossas vidas pertencem ao Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, meu Pai, que no meio, Senhor, dessa pandemia que tem acontecido, Senhor, que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, Senhor. Eu também peço, Senhor, no nome de Jesus, pelo nosso município, Senhor. Senhor, vai abençoando o nosso município, Senhor. Abençoe o nosso estado, Senhor. Todos os governantes, Senhor. Nosso país, Senhor. Senhor, no modo geral, Senhor, abençoe esse mundo, Senhor, que hoje se encontra, Senhor, em meio, Senhor, a uma tempestade, Senhor. Mas eu entendo, Senhor, que o Senhor é o dono das nossas vidas.
O Senhor é o dono de tudo, meu Pai, e que o Senhor tem permitido isso acontecer. Não entendo o porquê, mas o Senhor sabe, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, meu Pai, que o Senhor vem dando, Senhor, livramento a cada um de nós, Senhor. Abençoe o nosso país, abençoe o nosso estado, a nossa cidade, Senhor. Deus, não permita que nenhum mal venha se achegar a gente, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha abençoando essas pessoas que estão lidando, Senhor, na linha de frente. Todos, Senhor, os médicos, Senhor, os profissionais da saúde, enfermeiros, Senhor. Senhor, vem cuidando deles, porque nós entendemos que a gente precisa de cada um deles, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toda a área de segurança, policiais, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, estendendo as suas mãos sobre a vida deles, Senhor. Que nada de mal venha acontecer, Senhor. Senhor, eu clamo também, Senhor, por todos os comerciantes, Senhor, que por motivo de necessidade, Senhor, estão, Senhor, com as suas portas abertas, Senhor. Todo o comércio que estão trabalhando, que o Senhor venha, Senhor, cobrir, Senhor, com a tua mão poderosa, Senhor. Passamos por momentos difíceis, Senhor, mas nós entendemos, Senhor, que nos momentos difíceis o Senhor também tem cuidado de nós, meu Pai. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor. Sabemos que não merecemos nada, Senhor, mas damos graça, Senhor, porque a misericórdia do Senhor é enorme para com a nossa vida, Senhor. Senhor, vai abençoando, Senhor, no meio dessa pandemia, Senhor. Que o Senhor venha abençoando o seu povo, Senhor, aqui espalhado nessa terra, Senhor. No nome de Jesus, não permita que nenhum mal venha se chegar a cada um de nós, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nos dê vitória, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, Senhor. E muito obrigada, Senhor, porque entendemos que nesse momento, Senhor, nós temos que ter gratidão ao Senhor por tudo, Senhor. E muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor. Mesmo, Senhor, num culto online, Senhor, mas estamos reunidos, Senhor, para adorar o Teu nome, Senhor. Fica conosco. Nos dê um início de semana abençoado. No nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. E nós vamos seguir louvando ao Senhor, acompanhando nesse período de cânticos nossos irmãos Denise e Divelso. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Nosso Deus é fiel a nós. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Fiel a mim. Vamos cantar um pouquinho da fidelidade do Senhor. Fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu.
obrigada, Jesus, pela tua fidelidade a cada um de nós. Amém. Quando Deus se faz presente em nosso barco, nós não temos nada a temer. Se o nosso olhar estiver focado para o alvo, que é Jesus, não devemos temer a nada, porque o Senhor Deus nos guarda, o Senhor Deus nos protege. Ele é o nosso amigo, Ele está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Nada temerei. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Quando Deus se faz presente no controle da nossa vida, não importa a tempestade,
Deus cuida de nós. Louvado seja Deus, nós vamos orar mais uma vez, nos preparando para o estudo da Palavra de Deus. Convido você, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos e orar comigo nesse momento. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações até aqui. Te suplicamos que o Senhor continue sensibilizando nossos corações, abrindo nossos ouvidos para ouvir o recado da Tua Palavra, entender a mensagem do Senhor e colocar em prática a Sua vontade em nossas vidas. Pai, nós depositamos em Ti a nossa fé, a nossa esperança. Esse momento de tempestade que vivemos não é nada diante da Sua mão toda poderosa e por isso continuamos suplicando que o Senhor repreenda esse vírus, que o Senhor fortaleça as autoridades da saúde, as autoridades militares, as autoridades governamentais na luta, no combate e contenção contra esse contágio que tem assolado o mundo inteiro. Que, ó Pai, possamos prevalecer pela força que vem do Senhor. Guarda a Tua igreja, guarda cada um de nós, guarda as famílias, ó Pai, aqueles trabalhadores que não puderam cessar a sua rotina de trabalho, que sejam guardados por Ti, ó Deus. É por isso que nós oramos, certos de que o Senhor está conosco e aguardando sempre a Sua orientação, como faremos a seguir. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Nós vamos ler o texto que se encontra lá em Lucas, capítulo 22, versículos de 47 a 62. É um texto que fala sobre um pedaço da história de Pedro e nós estaremos refletindo nesse texto bíblico a partir do tema Pedro, queda e restauração. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Lucas, capítulo 22, versículos de 47 a 62, diz assim: Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saíste com espada e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Querido irmão e irmã, Deus não abre mão da sua vida. Deus não desiste do direito que tem de ter você. Ele não abre mão do seu amor por você. Ele sempre vai ao seu encontro, de alguma forma, por algum instrumento, por meio de algum irmão, pois Deus sempre quer você por perto. Pedro, melhor do que ninguém,
nos revela esta verdade e, por isso, iremos meditar em um pedaço de sua longa história de filho e servo de Deus. Quem era Pedro? Pedro era filho de Jonas, segundo Mateus 16, versículo 17. Era casado, segundo 1 Coríntios 9, versículo 5. Natural de Betsaida, residia em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Era pescador, irmão de André, um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus. Seu nome é Simão, em aramaico Cefas, conhecido em grego como Pedro, cujo significado é rocha. Pedro foi escolhido por Cristo como apóstolo e o seu nome ocupa sempre o topo dessa lista. Assumiu a liderança do grupo apostólico antes e depois do evento do Pentecostes, situado em Atos no capítulo 2. Recebeu poder para realizar grandes milagres e foi o primeiro apóstolo a pregar aos gentios. Pedro foi um grande homem de Deus, mas também um ser humano comum, que assim como nós, tropeçava e era carente do auxílio, do fortalecimento e até mesmo da restauração que vem de Deus. Com a história de Pedro, devemos chegar à conclusão de que não há super-heróis no cristianismo. Assim, pessoas que são poderosamente usadas por Deus, mas ao mesmo tempo são vulneráveis às suas fraquezas humanas, que devem nos levar à postura de humildade, compromisso, dependência e perseverança em nossa caminhada cristã. Existe a real possibilidade de tropeçarmos nas pedras que atravessam o nosso caminho, mas se estivermos determinados a concluir a nossa caminhada, Jesus sempre estará com a mão estendida para nos colocar de pé, a fim de seguirmos em frente. E por isso mesmo o Mestre nos declarou em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, vamos analisar e aprender lições importantes com a história da queda e restauração de Pedro. Em primeiro lugar, os 6 degraus da queda de Pedro. Antes de Pedro tornar-se um apóstolo cheio do Espírito Santo, um pregador ungido e ousado, ele revelou sua fragilidade e chegou ao ponto extremo de negar a Jesus. Sua queda foi vergonhosa, suas lágrimas foram amargas, mas a sua restauração foi completa. A queda de Pedro passou por vários estágios. Primeiro degrau da queda de Pedro, a autoconfiança. Quando Jesus alertou Pedro acerca do plano de Satanás de peneirá-lo como trigo, Pedro respondeu que estava pronto a ir com Jesus tanto para a prisão como para a morte. Pedro subestimou a ação do inimigo e superestimou a si mesmo. Ele colocou exagerada confiança no seu eu, e este foi o primeiro degrau de sua queda. Ser confiante e corajoso é uma virtude, mas quando a confiança ultrapassa a linha da humildade, nós precisamos ficar alertas. Pedro confiou demais no seu braço, só que contra o pecado e o mal, nós só prevalecemos usando a força que está no braço do Onipotente, e nós precisamos entender isso. Nós prevalecemos sobre muitos pecados, não porque somos fortes, mas porque sabemos que somos fracos e assim não brincamos com eles seguindo a orientação de Deus. Por isso mesmo a Bíblia diz lá em Jeremias 17, versículos 5 e 7, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Segundo degrau da queda de Pedro foi a indolência. O mesmo Pedro que prometeu fidelidade irrestrita a Cristo e disposição de ir com ele para a prisão e para a morte, no versículo 45 desse texto, está rendido ao sono no jardim do Getsemane. Faltou-lhe percepção da gravidade do momento. Faltou-lhe vigilância espiritual. Pedro considerava-se capacitado para tarefas extraordinárias, mas não conseguia cumprir com as simples, regulares e necessárias tarefas espirituais
do dia a dia. Toda queda na fé começa a se desenhar com o enfraquecimento de compromissos importantes, que vão caindo no campo da negligência, como a leitura da Bíblia, o compromisso da oração, a alegria da comunhão, o ânimo em participar da obra de Deus, a frequência regular na igreja, a perseverança em santidade e bom testemunho. Tudo isso parece simples demais e em alguns momentos pode parecer até desinteressante, mas são coisas indispensáveis à nossa saúde espiritual e, portanto, devemos levar isso muito a sério. Muito a sério. Terceiro degrau, a precipitação. Quando os soldados romanos, liderados por Judas Iscariotes e pelos principais sacerdotes, prenderam a Jesus, Pedro sacou a sua espada e cortou a orelha de Malco. Sua valentia era carnal, faltava-lhe mansidão, longanimidade, domínio próprio, que é fruto do Espírito. Porque dormiu e não orou, entrou na batalha errada, com as armas erradas e com a motivação errada. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Segundo Coríntios 10, versículo 4, diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segundo 1 João, capítulo 5, versículo 4, o que Deus nos deu para vencer o mundo não foi a força do braço, mas a força da fé em seu exercício correto, e devemos também compreender isso. Quarto degrau da queda de Pedro, seguir a Jesus de longe. Depois que Cristo foi levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro mergulhou nas sombras da noite e seguia Jesus de longe. Sua coragem retrocedeu, sua valentia tornou-se medo, seu compromisso de ir com Cristo para a prisão e para a morte foi quebrado. Não queria perder Jesus de vista, mas também não estava disposto a assumir os riscos de sua ligação com ele. Queridos, ou nós somos de Jesus ou não somos. Não existe área VIP da fé chamada em cima do muro. O muro pertence ao maligno e se ficamos em cima dele, escolhemos o nosso lado. Se eu sou de Jesus, preciso assumir esse compromisso de forma nominal e verdadeira. Preciso abraçar a sua causa e seguir os seus passos. Preciso confessar o seu nome e viver a sua palavra. Preciso renunciar o constrangimento e me tornar luz no meio dos povos. Existe uma diferença muito grande entre a fé e a admiração. Seguir a Jesus de longe é um erro que, se não for corrigido, pode nos levar para o inferno. Quinto degrau da queda de Pedro, as más companhias. Pedro dá mais um passo errado. Quando se afasta de Cristo e se aproxima de seus inimigos, ele se assentou na roda dos escarnecedores. Tornou-se um com eles. Uniu-se com gente que escarnecia de Cristo. Sua mistura com o mundo trouxe o único resultado possível, a queda, o enfraquecimento de sua fé e a negligência do seu compromisso com Deus. A Bíblia diz em Tiago 4, versículo 4, que a nossa amizade com o mundo constitui-se em inimizade com Deus. Queridos, isso é muito sério, pois, assim como expressa toda a Bíblia, não pode haver comunhão entre o santo e o profano, entre a justiça e a iniquidade. Esse servo que pertencia a Deus, apesar de seus passos errados, não conseguiu fazer do mundo a sua casa, não conseguiu fazer dos adeptos do mundo sua família, seus irmãos, pois o seu caminho, a sua missão era outra. Se vamos ao mundo, devemos fazer isso com o propósito de ser diferentes, ser luz e bênção aos nossos semelhantes. Se, pelo contrário, tentamos nos misturar com o que não convém, Deus permite e promove nossa rejeição em tal ambiente. Pois assim como vemos acontecer com Pedro, Deus corrige a quem ama. E, queridos, sexto degrau da queda de Pedro foi a negação. Assim como vemos nesse texto, um abismo chama outro abismo. Uma queda leva a outros tombos.
Pedro não conseguiu manter-se disfarçado no território do inimigo. Logo foi identificado como um seguidor de Cristo e, quando indagado por uma criada, ele respondeu: mulher, não conheço a Cristo. Pedro negou a sua fé, o seu Senhor. Seu medo prevaleceu sobre a sua fé e ele caiu vergonhosamente. Sua queda não aconteceu em um único lance. Foi de degrau em degrau. Ele poderia ter interrompido esse processo, mas só caiu em si quando estava com a alma coberta de opróbrio e com os olhos cheios de lágrimas. Não somos melhores do que Pedro, irmãos. Estamos sujeitos aos mesmos fracassos. A única maneira de permanecermos de pé é colocarmos os nossos olhos em Cristo e dependermos dele. Mas a história de Pedro não se resume nem termina aqui. Por isso, em segundo lugar, os 7 degraus da restauração de Pedro. Mesmo sabendo que a perseverança é um ideal da vida cristã necessário ao processo de santificação sem a qual ninguém verá Deus, e que se desviar dos caminhos de Cristo não deve ser uma opção para nós, isso é uma possibilidade real, como vemos acontecer com Pedro, com Davi e com outros filhos de Deus. No entanto, o Senhor dos Exércitos não deixa os seus soldados feridos para trás. A Bíblia diz no Salmo 37, versículos 23 e 24, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Diz ainda em Provérbios 24, 16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Por isso vamos ver agora a ação de Deus na restauração de Pedro. O primeiro degrau da restauração de Pedro foi o olhar penetrante de Jesus, assim como vemos aqui no versículo 61. Jesus olhou para Pedro exatamente no momento em que ele estava negando, insistindo em dizer que não conhecia Jesus. Os olhos de Cristo penetraram na alma de Pedro e partiu seu coração. Aquele foi um olhar de tristeza, mas também de compaixão. Quando Jesus olhou para Pedro, ele se lembrou da palavra do Senhor e, ao lembrar-se dela, encontrou esperança. Iniciou sua volta à lucidez, pois lembrou-se do seu compromisso, lembrou-se da capacidade de Jesus em perdoar, lembrou-se do amor que Jesus tem como essência. Segundo degrau da restauração, o choro amargo pelo pecado. Os evangelistas nos informam que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Logo que as lágrimas de arrependimento rolaram pelo rosto de Pedro, seus pés se apressaram em sair daquele ambiente. Pedro deu 3 passos rumo à restauração. Ele caiu em si, ele saiu dali, ele chorou amargamente. O choro de arrependimento resulta na alegria do perdão, irmãos. A alegria que o mundo concede é a nossa ruína, mas a alegria do Senhor é a nossa força e é nisso que a nossa fé deve repousar. Terceiro degrau da restauração de Pedro, o impacto do túmulo vazio. Depois da morte e sepultamento de Jesus, lá em Lucas 24, versículos 11 e 12, quando Pedro foi informado que o túmulo de Jesus estava vazio, ele correu, entrou no sepulcro e, ao ver os lençóis de linho e o sepulcro vazio, ele retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O poder da ressurreição foi mais um instrumento que Deus usou para levantar Pedro de sua queda. Pedro vibra com a vitória de Jesus. O triunfo de Cristo sobre a morte, sobre o diabo e sobre o inferno deixou Pedro maravilhado. Queridos, a mesma mão que abriu o túmulo de Cristo abriu também os olhos de Pedro. Aqueles que são impactados pela luz da ressurreição e sabem que só Jesus tem poder para vencer a morte e nos levar ao lar eterno, não podem trocar a sua herança celestial pelas alegrias passageiras que se encontram longe do caminho e da aprovação de Cristo. Quarto degrau da restauração de Pedro, o recado especial de Cristo. Lá em Marcos 16, versículo 7,
o anjo de Deus que estava assentado sob a pedra que fechava o túmulo de Cristo e testemunhou para as mulheres que ele havia ressuscitado, entregou também a elas um recado. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Por que Jesus mandou esse recado especial para Pedro? Porque Jesus sabia que a essas alturas Pedro não se sentia mais digno de ser um discípulo. Pedro havia negado a sua fé, suas convicções, seu apostolado e seu Senhor. Pedro tinha pensado em desistir de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de nos amar, irmãos, de nos querer bem e de pé. O afastamento não é um campo neutro onde repousamos no esquecimento de Deus. Não existe isso. Onde estiver um filho de Deus afastado do exercício de sua fé, naquele lugar o Senhor o incomodará, dará um jeito de falar ao seu coração. Se necessário for, o corrigirá como medida de seu amor, descrito em Hebreus 12, versículos 5 e 6, a fim de trazê-lo de volta ao caminho da luz. Tudo isso Deus faz porque o ama e o quer de volta ao lar. Quinto degrau da restauração de Pedro, a pergunta especial de Cristo. Assim como vemos lá em João 15, versículos 15 e 17, Pedro saiu de Jerusalém e foi para a Galiléia como Cristo havia ordenado. Naquela longa jornada, a consciência de Pedro foi lhe acusando. Ele pensou que Cristo iria lançar em seu rosto o seu fracasso. Mas a única pergunta de Cristo a Pedro foi: Pedro, tu me amas? Essa pergunta foi repetida 3 vezes, porque Pedro negou a Cristo 3 vezes. O Senhor não humilhou a Pedro. Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Jesus não lançou no rosto de Pedro os seus fracassos. Antes lhe deu a oportunidade de reafirmar o seu amor e reiniciar o seu ministério. Pedro achou que haveria pedras nas mãos de Cristo, mas só havia restauração em suas palavras. 6º degrau da restauração de Pedro, o comissionamento de Cristo. Assim como vemos também lá em João 21, dos versículos 15 a 19, Cristo não apenas restaurou a vida de Pedro, mas também o seu ministério. O Senhor lhe deu 2 ordens. Pastoreia as minhas ovelhas e segue-me. O Senhor sepultou no esquecimento os fracassos de Pedro e reafirmou a sua missão com o Evangelho. O Senhor restaurou a alma e os sonhos de Pedro, queridos. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores, irmãos. O afastamento quis ser a derrota de Pedro como uma bola de ferro ancorada em seu pé, mas o amor, o perdão e as palavras de Cristo o libertou. Assim como Deus deseja fazer com todo aquele que quer retornar a Ele. Por fim, o 7º degrau da restauração de Pedro, o revestimento de poder para pregar a palavra. Assim como nós vemos lá no episódio do Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, Pedro não apenas teve de volta o seu ministério, mas agora é revestido com o poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. O Pedro, ora medroso, ora impulsivo, tornou-se intrépido e equilibrado. O Pedro inconstante tornou-se firme. O Pedro que falava sem pensar, agora se transforma num grande pregador. Quando se levantou para pregar, os corações começaram a se derreter, os milhares convertendo-se a Cristo. O mesmo Jesus que restaurou Pedro também pode restaurar a sua vida. Você só precisa voltar para Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você não foi um super-herói cristão, tropeçou e caiu, não importa. Não há super-heróis no cristianismo. O que importa para Jesus é se você quer deixar para trás essa queda,
aceitando ser restaurado por Ele para seguir em frente, de pé e cheio do Espírito Santo. Esse texto é uma convocação de Deus ao seu retorno na fé. Deixe tudo o que lhe impede para trás. Atenda ao chamado de Jesus e volte. Jesus ama você e quer você de volta em seus caminhos. Essa é uma verdade que ninguém pode contestar, porque está tão claramente declarada na palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que essa palavra não caia à beira do caminho, mas que venha a ser cultivada e assim venha a dar fruto de salvação em sua vida, em seu coração. E que Deus possa assim nos abençoar e nos dar uma semana abençoada, guardada pelo teu santo poder, por sua graça, por sua misericórdia. Deus abençoe a todos. Uma boa semana.